Bora lá. No modo de agora a gente vai falar sobre substituição trigonométrica, beleza? Mas antes da gente começar a falar sobre integral, eu vou falar um pouco sobre triângulos e trigonometria e Pitágoras. Hã? Pitágoras? O que Pitágoras tem a ver com isso aqui? O que Pitágoras tem a ver com integração? Bem, confia em mim. Vamos lá. Como isso aqui é um triângulo retângulo, o que eu vou ter? Cateto e cateto. O valor da hipotenusa vai ser a raiz da soma do quadrado dos catetos. Tranquilinho. Mas se ao invés disso, eu tivesse uma hipotenusa e um cateto. Então, ó, a ideia é a mesma. Esse aqui é o quadrado, mas esse aqui é o quadrado, é igual a esse aqui é o quadrado. Então, esse carinha aqui vai ter que ser a ao quadrado menos b ao quadrado. Por quê? Porque se eu fizer esse aqui ao quadrado, eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado. Soma com b ao quadrado, a ao quadrado menos b ao quadrado mais b ao quadrado, os b's somem, sobra, tará, o a ao quadrado. Então, beleza, olha só. Como que isso aqui vai ajudar a gente? Pesca aqui comigo. Se tem uma soma dentro da raiz, é a hipotenusa. E se tem uma subtração dentro da raiz, é um cateto. Vamos ver onde isso aqui se aplica. Primeiro exemplo aqui, ó, é essa integral. Olha só, uma boa parte das vezes, quando você conseguir encontrar dentro da integral, você olha aqui para ela e dá uma boa olhada e pergunta para ela: quem é você? O que você está querendo me dizer? E ela virá assim para você responder assim: sou uma raiz de dois termos ao quadrado, que estão se somando ou se subtraindo. Quando tem algo assim, é porque provavelmente dá para sair por substituição trigonométrica, tá? Nesse caso, eu tenho um sinal de menos. E lembra que eu disse? Sinal de menos indica o quê? Indica que isso é uma hipotenusa. Hipotenusa não, desculpa, é um cateto. Então, ó, trazendo de volta isso aqui, como eu tenho sinal de menos, eu vou tentar desenhar esse mesmo triângulo que a gente usou da outra vez. Tá? Eu vou desenhar ele aqui. Como ele é um cateto, eu vou escrever ele no lugar de um cateto. Ficou um pouquinho torto, mas tudo bem. E vou chamar aqui de θ, porque como eu estou fazendo uma substituição, eu vou ter que substituir para outra variável. Show! Aqui vai ser θ, aqui vai ser o nosso ângulo reto, e eu vou colocar a posição aqui, nessa posição, o meu cateto, tá? Um detalhe importante sobre a substituição, e quando você faz isso aqui, é o seguinte: se você coloca o cateto aqui e por algum motivo você acaba se confundindo, não tem importância, tenta fazer de novo trocando o lugar do cateto. O que não pode é você chamar o que era para ser cateto de hipotenusa, mas se eu jogar isso aqui e ficar mais fácil de resolver, beleza. Então tá, olha só. Já que isso aqui é um cateto, eu vou ter que o 4 vai ser a hipotenusa ao quadrado. E como 4 é 2 ao quadrado, quem vai ser o A? O A vai ser 2. E o B vai ser o X. Agora sim, ó, se eu fizer esse ao quadrado mais esse ao quadrado, dá 2. Ok, vou devolver esse recorte aqui pro lugarzinho dele, porque agora isso aqui é o suficiente pra gente. Como que a gente vai usar isso aqui? Pra gente escolher qual substituição a gente vai fazer, a gente vai tentar relacionar o ângulo com uma variável e um número, tá? Sempre assim, variável e número. Ângulo, variável e número, tá? Então, qual é a relação do ângulo que eu posso usar com a variável e o número? Ó, o seno de θ é x sobre 2. Então, eu vou escrever exatamente isso aqui, ó. Seno de θ é igual a x sobre 2. Se eu passar o 2 para lá, eu tenho que x é igual a 2 seno de θ. E, cara, é essa substituição que a gente vai fazer, que aí a gente vai conseguir resolver a nossa integral. Se x é igual a 2 seno de θ, para eu achar o dx, basta derivar. Então, o dx vai ser, então, 2 cosseno de θ dθ. Ok, então eu sei quem é x, então eu sei quem é x ao quadrado. Sei quem é dx, só não sei quem é essa raiz aqui. Mas essa raiz aqui dá pra gente tirar também, porque olha só, tem a raiz aqui, certo? O cosseno de θ é essa raiz sobre 2. Raiz de 4 menos x ao quadrado sobre 2. Então também dá para achar uma expressão para a raiz. Raiz de 4 menos x ao quadrado é igual a 2 cosseno de θ. Opa, show de bola. Olha só, eu consigo substituir tudo. Eu tenho a raiz, uma expressão para raiz, uma expressão para dx diferente e uma expressão para x. Essa minha integral vai virar outra coisa completamente diferente.
ela vai virar, ó, uma integral de x ao quadrado é 2 seno de θ ao quadrado, que vai dar 4 seno ao quadrado de θ. A raiz é 2 cosseno. 2 cosseno de θ. E o dx também é 2 cosseno de θ. Só que 2 cosseno de θ dθ. O 2 vezes 2 dá 4, corta com 4, vai para o espaço. Cosseno vezes cosseno, seno ao quadrado. Isso aqui, ó, vai virar integral de cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. Que é a mesma coisa que integral de cotangente ao quadrado de θ dθ. E olha só, substituição, ó, eu pego uma coisa complicada e transformo numa coisa um pouco mais simples. E depois a ideia é a gente voltar para a variável original. Então vamos resolver essa aqui, ó. Bora resolver. Integral de cotangente ao quadrado. Para a gente resolver esse cara, eu vou trazer para a gente lembrar uma relação trigonométrica muito importante, que é essa aqui, ó. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Ok, mas e daí? O que eu vou fazer com esse cara? Calma lá. Dá pra gente transformar isso em alguma coisa boa de se utilizar aqui. Por quê? Porque se eu dividir os dois lados por seno ao quadrado, dividindo por seno ao quadrado de θ, o que vai sobrar pra gente? Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado dá 1. Cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado dá o nosso próprio integral, o nosso próprio cotangente ao quadrado de θ. E 1 dividido por seno ao quadrado dá cossecante, que eu vou escrever CSC, que é mais fácil, mais rápido de escrever. Cossecante ao quadrado de θ. Então, o cotangente ao quadrado de θ é cossecante ao quadrado de θ menos 1. Então, essa integral vai virar integral de cossecante ao quadrado de θ menos 1. Por que isso aqui facilita a nossa vida? Isso facilita a nossa vida porque a integral de cossecante é uma integral direta. Então, isso aqui já dá para resolver. Integral de cossecante é menos cotangente. E a integral de menos 1 é menos θ. E a gente não pode esquecer da nossa querida e amada constante de integração. Ok, mas a gente não acabou a questão, porque nós estamos com θ e não é bem isso que a gente quer. Coloca isso aqui na prova, o professor vai chiar, você vai perder uns pontinhos. Qual é a ideia? É voltar do θ para o x. E aí, para isso, eu vou trazer de volta a querida e amada triângulo, o querido e amado triângulo que a gente construiu. Cara, isso aqui é demais, porque isso ajuda muito a gente. Então, quando você está com dificuldade em integral trigonométrica, faz esse triângulo. Esse triângulo ajuda a beça. Por quê? Porque a nossa substituição foi x é igual a seno. Então, como é que eu vou responder com tangente? Bem, se a minha substituição for x igual a seno, não dá para responder direto, mas com esse triângulo eu resolvo. Por quê? Porque a cotangente é a inversa da tangente. E a tangente dá pra gente tirar daqui, ó, do triângulo. Quem é a tangente? É o x sobre raiz de 4 menos x ao quadrado. Então, a cotangente é o inverso disso. Então, vamos ter menos raiz de 4 menos x ao quadrado sobre x. E o θ, como a nossa substituição foi x é igual a 2 seno de θ, voltando o 2 para cá, eu tenho que seno de θ é igual a x sobre 2. Então, θ é arcosseno de x sobre 2. E aí é só a gente jogar isso aqui. Arcsin, que é menos arcsin de x sobre 2. Mais a constante de integração, tá? E está respondido aqui nosso primeiro exemplo. Bora ver um outro. Integral de dx, x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais 9, tá? E aí, de novo, ó, o recorte. E olha a diferença aqui, ó, que eu tenho um mais. Se eu tenho mais, essa é a nossa hipotenusa. Dessa vez não estamos falando de cateto. Então, a hipotenusa vai ser raiz de x ao quadrado mais 9. Quem vão ser os catetos, então? Os catetos vão ser o x e o 3, porque 3 ao quadrado dá 9. Eu vou colocar o 3 e o x aqui, tá?
Mas se quando você for fazer esse exercício, você perceber que a posição tá te atrapalhando, relaxa, é só você trocar. Nada te impede de colocar o x aqui e o 3 aqui, tá? Mas vamos lá. Então, como a gente tem que relacionar x com variável, uma relação trigonométrica aqui que a gente pode fazer é a tangente. Então, vamos ter aqui tangente de θ é igual a x sobre 3. Então, a nossa substituição vai ser x é igual a 3 tangente de θ. E aí, como a gente quer também quem é o dx, basta a gente dar uma derivadinha. Dá uma derivadinha aí. Deu a derivada de 3 tangente de θ é 3 secante ao quadrado de θ dθ. Ok, achamos o dx, achamos o x ao quadrado, porque nós temos o x também. Falta achar o carinha aqui da raiz. Beleza? Uma forma que a gente pode usar de relacionar esse carinha é a secante. A secante é 1 sobre cosseno. O cosseno de θ é 3 sobre x ao quadrado mais 9. O cosseno é 3 sobre x ao quadrado mais 9. Então, a secante de θ é raiz de x ao quadrado mais 9 sobre 3. Por que eu escolhi isso? Por dois motivos. Primeiro que tem um secante aqui. Então, trabalhar com secante e secante vai facilitar a nossa vida. E o segundo é que se eu usasse outra relação trigonométrica como o seno, eu ia adicionar mais um x dentro da parada e ia dificultar as coisas. Então, como aqui eu tenho um número, secante de θ é igual a isso aqui, então, raiz de x ao quadrado mais 9 é igual a 3 secante de θ. Vou colocar uma barreirinha aqui, porque depois eu vou usar esse espaço. Então, olha só. Temos a expressão de θ para a raiz, para tudo que está dentro da raiz, a raiz e tudo que está dentro dela, né? Não é só ela. O x ao quadrado a gente tira daqui, e o dx também. Essa integral vai ficar integral de 9 tangente ao quadrado de θ, que é o x ao quadrado, vezes 3 secante de θ, que é a raiz de x ao quadrado mais 9, vezes o dx, que é 3 vezes secante ao quadrado de θ dθ. Coisas que a gente pode cortar aqui. Esse 3 aqui com esse 3, os dois vão para o espaço. Essa secante também aqui, ó, vai para o espaço, porque tem duas secantes aqui. E sobra o quê? Secante sobre 9 tangente ao quadrado. Eu já vou jogar um nono para fora, porque não sobrou constante em cima, sobrou um 9 aqui. Então, joga um nono para baixo, para trás. Um nono vezes a integral de secante de θ tangente ao quadrado de θ dθ. Na verdade, eu esqueci que eu tinha uma outra folha para calcular. Eu não vou nem precisar desse espaço aqui, tá? Mas é isso. Sobrou isso aqui, uma integral um pouco mais simples que essa, que dá pra gente resolver. Então, vamos lá resolver esse cara aqui. Resolvendo esse cara aqui, ó, uma boa coisa que a gente pode tentar fazer primeiro é a gente ver quem é secante e quem é tangente. Por quê? Como secante é 1 sobre cosseno e tangente é seno sobre cosseno, de repente alguma coisa corta aqui, né? Então vamos lá. Isso vai dar 1 nono de integral de secante, que é 1 sobre cosseno de θ, vezes cotangente ao quadrado, né? Porque 1 sobre tangente ao quadrado é cotangente ao quadrado. E cotangente ao quadrado é cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Aí, não disse que talvez a gente conseguisse cortar alguma coisa? Dá pra cortar assim, ó. Tem cosseno em cima, tem cosseno embaixo. Esse cosseno também vai para o espaço. Esse 2 aqui vai para o espaço. Sobra 1 nono de integral de cosseno. Cosseno, é isso mesmo, cosseno de θ. Desculpa aí a lerdeza. Cosseno, seno ao quadrado de θ dθ. Caraca, Rafa, ainda tá meio complicadinho, né? Ainda tem coisa ao quadrado, mas cara, lembra o seguinte, como cosseno e seno são funções que a gente pode derivar uma e achar a outra, ou algo próximo da outra, dá pra fazer aqui, ó, uma substituição simples. Se eu fizer o seguinte, u é igual a seno de θ, e é isso aí, eu vou ter que substituir duas vezes, uma trigonométrica e outra simples. Isso aqui é a prova de que tem muito exercício que vai pedir que a gente faça mais de um método diferente. Se eu fizer u igual a seno de θ, eu vou ter que du
é igual a cosseno de θ dθ. E olha só, não é que eu tenho um cosseno de θ dθ aqui? Essa integral vai ficar 1/9 de cosseno de θ dθ é o du. Então eu vou colocar o du aqui em cima. E seno ao quadrado é u ao quadrado. Opa, isso aqui é um polinômio. Isso é como se fosse 1/9 integral de u a menos 2 du. Isso dá para resolver mais tranquilamente. Isso aqui vai dar 1/9 de menos u a menos 1. Mais a nossa querida e amada constante de integração, que não pode esquecer, senão o professor dá um pescotapa no nosso pescoço, né? Pescotapa é no pescoço. Então isso aqui vai dar 1 sobre menos 1 sobre 9u mais k. Bora voltar então. Já que a nossa resposta não é em u, e também não é em θ, é em x, então a gente tem que voltar. U é seno de θ. Então isso aqui vai dar menos 1 sobre 9 seno de θ mais k. Mas quem é o θ? Bom, lá do nosso triângulozinho, lá do início, a gente tem o seguinte. Nossa substituição não foi com seno, foi com tangente. Mas dá para tirar para esse triângulo. Por isso que ele é uma maravilha. Fazer ele resolve todos os nossos problemas quando a gente cai em coisa desse estilo. O seno de θ quem vai ser? O cateto separado, seno de separado, que é o x, sobre raiz de x ao quadrado mais 9, que é a hipotenusa. Só que como eu tenho 1 sobre seno, eu faço o inverso disso. Então, ao invés de eu fazer x sobre isso aqui, eu faço isso aqui sobre x. Resultado vai ser menos raiz de x ao quadrado mais 9 sobre 9x mais querida e amada constante de integração. Beleza, segundo exemplo resolvido. Bora pro terceiro. Esse aqui agora já não tem mais nada dividido por nada, né? Será que dá para resolver mesmo assim? Bem, olha só, como esse aqui eu tenho 4 menos x ao quadrado, dá para até reciclar o triângulo que a gente usou da outra vez, tá? O sinal de menos, como a gente viu, é o sinal que a gente usa para cateto. E aí, de novo, só para ficar bem claro, se você começar a se embolar com a escolha da posição dos catetos, pode trocar, tá? O que não pode é você chamar o que é hipotenusa de cateto. Com esse triângulozinho aqui, eu tenho o seguinte, mesma regra. Vamos tentar relacionar variável com constante. Uma coisa que a gente pode fazer é usar a substituição seno de θ igual a x sobre 2, tá? Variável com constante e θ, tá? Θ, variável constante. Relacionando isso, a gente tem seno de θ é igual a x sobre 2. Então, x é igual a 2 seno de θ. Essa vai ser a nossa substituição trigonométrica. E aí, derivando, dx é igual a 2 cosseno de θ dθ. Show! Temos o x ao cubo, tá? Temos o dx, falta a raiz. Como que a gente acha a raiz? Uma boa ideia aqui é a gente fazer o cosseno. Por que a gente vai fazer o cosseno? Porque se a gente fizer o cosseno, a gente vai colocar uma expressão um pouquinho mais simples, porque vai ter um número, olha só. E seno com cosseno são números que a gente consegue relacionar. Até já apareceu o cosseno aqui, tá? Então, o cosseno de θ é raiz de 4 menos x ao quadrado sobre 2. Então, raiz de 4 menos x ao quadrado é igual a 2 cosseno de θ. Maravilha! Conseguimos de novo pegar tudo que a gente precisava. Agora é só jogar aqui em cima. X ao cubo vai ser isso aqui ao cubo. Isso dá 2 ao cubo dá 8. Vezes seno ao cubo de θ. Essa raiz é 2 vezes cosseno de θ. Aqui, que nem a gente viu. E o dθ, e o dx, desculpa, o dx é 2 cosseno de θ dθ. Que no final das contas aqui dá 32. Já vou jogar ele para fora, tá? 32 seno ao cubo de θ cosseno ao quadrado de θ dθ. Isso aqui a gente resolveu uma integral parecida no outro módulo, tá? E aí só para a gente adiantar esse caso, tá? Para resolver isso aqui, como a gente já resolveu integrais desse tipo, no final das contas a gente vai ter que o resultado dessa integral é 4 menos x ao quadrado, isso tudo elevado
a 5 sobre 2. Isso tudo dividido por 5. Menos 4. 4 menos x ao quadrado, elevado a 3 sobre 2, sobre 3, mais a constante de integração. Beleza? E ó, tá respondido essa integral. Vamos continuar vendo outros exemplos, beleza? Esse é o nosso exemplo rosa. Nesse exemplo rosa eu tenho uma coisa que talvez assuste. Porque, cadê raiz? Não tem raiz. Todos os exemplos que a gente fez até agora a gente fez com raiz, não fez? E a raiz era meio que a nossa dica de, vou ter que usar a integral trigonométrica. Mas, na verdade, eu tenho uma raiz escondida aqui sim. Como que eu posso ver isso? Se eu reescrever essa integral dessa forma, olha só, que sagacidade. Se eu reescrever dessa forma, eu vou ter sim a nossa raiz. Porque 1 sobre 2 é a mesma coisa que a raiz. Então eu jogo 3 para fora, deixo 1 sobre 2 para dentro e sobra isso aqui. X ao quadrado mais 1. E aí, de novo, ó, recortezinho maroto. Sinal de mais é a hipotenusa. Então, desenhar o triângulo com a hipotenusa, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Quem vão ser os catetos? Vão ser x e 1. Aí eu vou colocar o 1 aqui e o x aqui. Eu vou admitir para vocês que quando eu fiz esse exercício, eu também me confundi. Então já vou deixar aqui. É aquela mesma regrinha. Todo exercício eu falei isso. Vou falar mais uma vez só para ficar bem claro, porque pode acontecer da gente se confundir. Se colocar o x aqui ao invés daqui der problema para você, tenta inverter que não vai fazer diferença. Tá? Então, de novo, relacionando θ com variável e com constante, uma coisa que a gente pode usar é a tangente. Tangente de θ é igual a x sobre 1, que eu dá o próprio x, e tá aí. Essa é a nossa substituição. X é igual a tangente de θ. Derivando, então, vou ter que dx é igual a secante ao quadrado de θ dθ. E a raiz, tá? A raiz eu posso usar o inverso do cosseno, porque quando eu faço cosseno, ó, cosseno de θ é 1 sobre raiz. Então, o inverso do cosseno é raiz sobre 1, que é a própria raiz. E o inverso do cosseno é secante. Então, raiz de x ao quadrado mais 1 é secante de θ. O que é interessante, inclusive, pra gente, porque também já apareceu secante aqui. E aí, se a gente for pegar isso tudo aqui, vamos ter que dx é secante ao quadrado de θ dθ sobre a raiz, que é secante também. E secante ao cubo. Secante ao cubo de θ. Secante ao quadrado sobre secante ao cubo. Aqui vai para o espaço e aqui vira 1. 1 sobre secante é 1 sobre 1 sobre cosseno. Então isso aqui, ó, integral de cosseno. Integral de cosseno de θ dθ. Que tem um resultado direto para a gente, que é seno de θ mais o amorzinho, que é a constante de integração. E seno de θ a gente tira daqui. Cateto oposto sobre hipotenusa. Isso dá x sobre raiz de x ao quadrado mais 1 mais constante de integração k. Ok, vamos lá. Esse aqui é o último, tá? Esse aqui, o bicho pega. Por que o bicho pega? Porque essa é a prova de que os exercícios vão pedir pra gente testar mais de um tipo de conhecimento. Porque aqui eu não vou fazer só um tipo de integração. Eu tenho a raiz, sim, que dá a dica pra gente, que a gente vai precisar fazer substituição trigonométrica, mas eu tenho um ln e eu preciso sumir com esse cara. Porque não dá pra gente usar um método que misture trigonométrica e ln, tá? Então vamos tentar sumir com esse cara. Uma boa tentativa da gente fazer para sumir com esse cara é a gente integrar por parte, porque quando a gente deriva isso aqui, isso vira 1 sobre x. Aí o ln some e a gente fica mais tranquilo. Então, lembra do Liat? O L do Liat vem de logaritmo. Então, dá pra gente fazer integração por partes. Então, se eu chamar U de ln de x, eu vou ter que du é igual a dx sobre x. E se eu chamar dv de x sobre raiz de x ao quadrado menos 1 dx, para eu saber quem é o v, eu vou precisar integrar. E aí sim, na hora de integrar esse carinha aqui, eu posso integrar usando a substituição trigonométrica. Mas eu posso também resolver esse cara, nesse caso, eu posso resolver também
por substituição simples. Por quê? Porque se eu fizer uma substituição simples aqui, a derivada ali da 2x aí vai cortar com esse x aqui em cima. Então tem duas formas de eu achar quem é v. De qualquer forma, como esse aqui não é o foco da questão, eu já vou dar o v direto, que é raiz de x ao quadrado menos 1. Beleza? Então tá, já que a gente já sabe isso, essa integral vai ser o v é raiz de x ao quadrado menos 1 vezes ln de x. Na verdade, isso aqui é vu, mas é um produto, dá no mesmo. Menos a integral, tá? De raiz de x ao quadrado menos 1 sobre x dx. Por que isso aqui? Porque isso aqui vai ser o du, vai ser o v du. V vezes du, tá? Então, u dv é igual a uv menos v du. Show! E agora a gente pode integrar mais tranquilamente esse cara aqui, porque ele já não tem mais ln, e esse cara a gente consegue tirar por substituição trigonométrica. Aí, de novo, o triângulozinho, ó, negativo. Negativo é a hipotenusa, tá? Dessa vez eu vou colocar a hipotenusa. Hipotenusa não, desculpa, o cateto. Vou colocar o cateto aqui, desse lado, x ao quadrado menos 1. E aqui eu vou ter o cateto, o outro cateto e a hipotenusa. Show! Então, uma boa substituição que a gente pode fazer aqui é x é igual a secante de θ. Tá? Aqui não é o quadrado não, tá? Se a gente fizer x é igual a secante de θ, a gente vai ter que dx é igual a secante de θ, tangente de θ, dθ, tá? E vamos ter também que essa raiz, essa aqui já é a derivada da secante, por isso que eu coloquei direto, e a raiz, ela vai ser a tangente de θ. Por quê? Porque tangente de θ é isso sobre 1, que dá isso mesmo. Então isso aqui, ó, x ao quadrado menos 1 é igual a tangente de θ. Então, substituindo esses caras, essa integral vai virar integral de tangente de θ, que é o que está em cima, sobre secante de θ, que é o que está embaixo, que é o x, e o dx é secante de θ, tangente de θ, dθ. Olha só por que a gente escolheu x igual a secante, exatamente por isso, porque a gente vai conseguir trabalhar com ela aqui e cortar. Afinal das contas, vai dar integral de tangente ao quadrado de θ, dθ, que é bem mais fácil de resolver do que esse carinha aqui por si só. Então, a substituição trigonométrica facilitou a nossa vida. E aí, para a gente fechar a questão, é só a gente resolver essa integral. Temos que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Essa relação trigonométrica fundamental, e ela vai ajudar a gente a resolver esse carinha. Se a gente dividir isso tudo aqui, ó, por cosseno de θ, o que vai acontecer? Isso aqui vai virar 1, né? Cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado dá 1. 1 sobre cosseno ao quadrado dá secante ao quadrado. E seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado dá a nossa integral, tangente ao quadrado. Então, a tangente ao quadrado de θ é ninguém menos que secante ao quadrado de θ menos 1. E aí a gente pode jogar isso aqui em cima, que é uma boa pra gente, porque, de novo, a resolução é direta na integral de secante ao quadrado. A resolução é direta e ela dá tangente. Então isso aqui vai ser tangente de θ, e aqui integral de 1 é θ, mais a querida e amada constante de integração. E aí, para a gente voltar para x, tá? Eu tenho que o θ eu posso usar como arco secante, né? Na verdade, a nossa substituição ela foi essa aqui, desculpa, eu usei o recorte errado. Foi essa aqui. Se x foi secante, essa foi a nossa substituição, eu posso usar arco secante. Mas também eu poderia escrever arco cosseno de 1 sobre x, ao invés de arco secante de x, que aí resolvia também da mesma forma. Eu vou deixar arco secante, que já é mais direto, a gente não precisa ficar pensando muito. E a tangente de θ a gente tira também do triângulo que a gente montou. Tangente de θ é o próprio raiz de x ao quadrado sobre 1, que é a própria raiz. Então isso vai dar, ó,
x ao quadrado. Então isso vai dar, ó, x ao quadrado menos 1, que é a tangente de x ao quadrado menos 1 dá 1, né? Menos arco secante de x. Arc-sec de x. E tá aí respondida essa integral. Só que ainda não acabou, tem mais um tiquinho de coisa para fazer, tá? Eu vou só recapitular o que a gente viu. A gente viu o seguinte, que a gente pode transformar essa integral doidona nisso aqui. E aí isso aqui a gente pode resolver por substituição trigonométrica, porque o ln sumiu. Ok. Isso aqui manteve igual, tá? E a gente, quando fez a substituição trigonométrica, achou tangente ao quadrado de θ. Resolvendo tangente ao quadrado, deu tangente de θ menos θ. Voltando isso para x, achamos isso aqui. Na verdade, a gente usou, no caso, usamos o outro arco, né? Arc, sec de x. Mas tanto faz qual que você vai usar, porque a secante é 1 sobre cosseno, né? Então, se você quiser usar arc secante de x ou arc cosseno de 1 sobre x, dá no mesmo, tá? E aí, menos com mais dá menos com menos dá mais. Tá aí a resposta final. E aí fechamos esse módulo, tá? Faz uns exercícios aí, continua, que aos poucos você consegue pegar a manha dessa substituição aí, que é bem pesada, mas você vai conseguir. Vai treinando. A gente se vê no próximo módulo.